Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de língua portuguesa, sexto ano, e a gente vai falar sobre sinais de pontuação, tá? Peguem os livros de vocês para qualquer consulta, mas eu não vou seguir exatamente o que está no livro de vocês, tá bom? Eu vou explicar e se você tiver alguma dúvida, depois você consulta o livro. Se essa dúvida permanecer, você vai entrar em contato com a escola, tá? Com a Cione, e a Cione vai repassar a sua dúvida para mim e eu vou responder, ok? Ninguém vai ficar com dúvida. Ninguém vai ficar sem o conhecimento necessário. A gente vai explicando e tirando dúvida por aqui. Tudo bem? Vamos lá? Sinais de pontuação. Bom, os sinais de pontuação são elementos fundamentais para um texto, tá? São eles que transmitem aí a entonação que precisa ser usada na hora da leitura e da interpretação do texto, ok? É algo muito simples, é um conteúdo muito simples, mas muito importante na hora da produção textual, ok? Porque se você não usa corretamente os sinais de pontuação, você tem dois problemas. Um, o seu texto fica completamente incoerente, fica sem sentido. Dois, a interpretação, ela pode ser ambígua, e aí a gente tem problema, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o primeiro sinal de pontuação? O primeiro sinal de pontuação é o ponto de exclamação, vocês já conhecem, já cansaram de ver, e ele te dá a ideia de emoção. Só que essa emoção vai ser transmitida de acordo com o contexto daquilo que você está lendo, tá bom? Então a gente tem três situações aqui: raiva, alegria ou espanto, tá? Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu tenho como ela é estudiosa, que palhaço engraçado, bom dia, que céu lindo e estrelado e garoto brigão. Se eu usar uma entonação diferente, eu posso transmitir uma das três emoções que a gente falou anteriormente, tá? Eu posso transmitir alegria, raiva ou espanto, tá bom? Se eu falar isso aqui, por exemplo, imagina que a gente está na sala de aula, vocês estão lá naquela discussão acalorada e tem sempre um mais brigão que o outro, né? Tem sempre um que gosta daquela confusão. O que a gente fala? Garoto brigão. Olha só, a minha entonação deu a ideia de raiva. Eu não estou satisfeita com a situação. Eu estou chamando a atenção de alguém e falando que a pessoa é uma pessoa brigona. E isso não me agrada. Não é uma situação que me agrada. Agora, se eu falo, estou lá naquele momento romântico, feliz, olho para o céu e o céu está cheio de estrelas. Que céu estrelado! Olha só, a minha emoção, a emoção que eu transmito quando eu falo isso é completamente diferente da que eu usei para garoto brigão, ok? Então, o ponto de exclamação, ele vai transmitir a emoção de acordo com o contexto, ok? Vamos para o próximo? O próximo é o ponto de interrogação. A gente tem um problema sério nisso quando vocês estão escrevendo. Seríssimo, porque vocês não usam ponto de interrogação para marcar uma pergunta. E isso é muito importante dentro de um texto. Quando nós estamos falando, galera, a gente já usa a entonação naturalmente. Mas dentro de um texto é muito importante a gente marcar o que a gente está querendo dizer, tá? E no caso de uma pergunta, o ponto de interrogação é fundamental. Senão, como o seu leitor vai entender que você está fazendo uma pergunta? Né? Vamos lá? Perguntas muito simples, muito básicas que a gente usa o tempo todo. Por quê? Porque vocês gostam, né? Foi? Foi? Quando? Onde? Quem? Isso aqui tá parecendo fofoca, não tá? Igualzinho. São perguntas que a gente usa o tempo todo, tá bom? Só que, na minha fala, mais uma vez, essa entonação é natural, é automática. No texto, se eu não tiver esse carinho aqui, não tem como a pessoa entender que eu estou fazendo uma pergunta, ok? Então, fundamental marcar a pergunta com ponto de interrogação. Beleza? Vamos para o próximo. 2 pontos. Olha só, os 2 pontos, eles são usados para enumeração, para introduzir uma fala ou para esclarecer ou desenvolver uma ideia anterior. Isso aqui, dentro de um texto, quando você quer indicar uma lista, quando você quer indicar o início da fala de alguém, de uma personagem no texto, ou quando você quer desenvolver a ideia anterior. Desenvolver a ideia anterior, Alexandra, o que é isso? Desenvolver a ideia anterior é quando você dá uma pausa para o teu leitor analisar aquilo que vai ser dito. Tá? E aí você vai começar a explicar aquilo que você iniciou anteriormente. Vamos ver? Todos os deveres humanos se encerram nestes 2 pontos. Ó, dei uma pausa no meu texto, fiz o meu leitor refletir.
resignação à vontade do Criador e caridade para com os nossos semelhantes. Um texto bom para a gente refletir nessa época de coronavírus e uma ideia boa para a gente entender o que é desenvolver uma ideia anterior. Se você está escrevendo um texto, você está escrevendo uma história, uma narrativa, e nessa história a personagem que você criou, ela vai falar alguma coisa, para, 2 pontos, e você dá sequência à fala da personagem, ok? Se eu quiser criar uma lista, minha mãe pediu para eu comprar, 2 pontos, batata, cenoura, feijão e etc, ok? Muito importante também marcar isso aqui, tá? Essa ideia de fazer o teu leitor interromper e refletir sobre aquilo que você vai dizer para ele poder pausar e, opa, agora eu preciso entender aquilo que vai ser dito, é muito importante, ok? Vamos lá? Depois dos 2 pontos, eu posso marcar a fala da minha personagem, né? Para indicar aí que eu não estou escrevendo uma lista, que eu não estou desenvolvendo uma ideia anterior. Olha o que eu faço, eu coloco o travessão. O travessão, ele indica o início da fala da minha personagem, mas ele não faz só isso, tá? O travessão, ele também é usado para separar informações secundárias ou complementares. Sabe quando a gente está escrevendo alguma coisa, no meio do texto você quer fazer uma observação ou dar algum detalhe sobre alguma coisa que você escreveu? Entre o travessão você pode fazer isso. A mesma ideia entre parênteses ou entre vírgulas, tá? Entre vírgulas a gente vai dar isso aí um outro nome, mas depois a gente conversa sobre isso, ok? Então o travessão, ele é usado para iniciar a conversa ou separar informações secundárias, tá? Dá aquele bizu no meio do texto para o teu leitor. Foi? Vamos lá. Coisa linda de se ver. Olha que exemplo maravilhoso que eu usei. A professora entrou na sala de aula e disse: peguem seus livros de língua portuguesa. Que eu falo sempre, né, gente? Então, olha aqui, ó, o início da minha fala, o início da fala da sua professora, ou de qualquer professora, ó, peguem seus livros de língua portuguesa. Quando eu leio essa frase, eu automaticamente entendo que esse trecho aqui foi o que a professora falou, foi a fala dela. Tudo bem? Vamos lá? Aspas marcam o início e o fim das falas. Sabe o travessão? Então, o travessão, ele mostra um discurso direto. Quando eu uso as aspas, eu uso um discurso indireto. Eu mostro para você o que o outro falou. Eu mostro para você o que o outro citou. Deu para entender? Foi? Travessão é aquilo, tá, foi ela que falou, já estou indicando a fala dela. Aqui não. Aqui eu estou mostrando o que alguém falou, o que alguém falou. Esse tipo de marcação, esse tipo de pontuação é muito usado quando a gente quer usar o trecho de um outro livro, a fala de uma outra pessoa dentro do nosso texto. Então, se você está ouvindo uma explicação, você ouviu a explicação da professora e você vai escrever sobre isso. Na hora que você for escrever e você quiser usar exatamente aquilo que a professora falou, você vai colocar a fala da professora entre aspas, tá? Um jornalista citou a fala de um político. Se ele vai citar a fala do político exatamente como o político falou, ele vai usar isso também entre aspas, ok? Importante aspas, hein? Tá aqui, ó, tá entre aspas. Citação. O que é citação? É quando eu uso a fala de uma outra pessoa dentro do meu texto, ok? As reticências, eu gosto muito das reticências. As reticências dão ideia de coisa inacabada, de pensamento não finalizado, tá? Tá aqui, ó. Podem indicar a existência de outros itens não citados numa enumeração. Uma pausa para dar aquele suspense, uma hesitação, quando a pessoa quer pensar ainda sobre aquilo que vai falar ou escrever, e outros estados emocionais. Prazer, saudade, aversão, medo. Eu estou com muita saudade de vocês. Posso botar umas reticências aí, tá bom? Para indicar essa coisa de longínquo, de longitude. Deu para entender? Tá? Então, para dar essa... Nesse caso aqui, eu vou sentir uma certa emoção na minha fala, tá? Não quando eu estiver falando literalmente, mas na escrita, quando você escrever e a outra pessoa ler, ela vai conseguir entender o que você está querendo transmitir. Essa coisa da emoção, principalmente quando a gente fala de saudade, né? Essa coisa do
ok? Tá aqui, ó. Viu como eu gosto? Adoro reticências. A ideia está incompleta, está inacabada. Então, continua depois. Aqueles 3 pontos intermitentes que insistem em dizer que nada está fechado, que nada acabou, que algo sempre está por vir. A vida se faz assim. Nada pronto, nada definido. Ó, olha a minha entonação. Tudo sempre em construção. Tudo ainda por se dizer. Nascendo, brotando, sublimando, vivo. Ok? Bom, gente, aqui nos slides eu não coloquei o ponto final. Tá? O que é o ponto final? O ponto final é o encerramento, a conclusão da tua ideia. Tá? Então a gente pode usar um ponto final no meio de um parágrafo, no meio dele, que a gente chama de ponto continuativo. A gente tem o ponto parágrafo, né? Quando a gente muda a ideia. E a gente tem o ponto final, quando você conclui tudo, você fecha o teu texto. Muito importante você fechar a tua ideia. Eu tenho visto em muitas redações problemas sérios de pontuação, tá? Então é muito importante a gente praticar isso. A gente está longe, a gente não está na sala de aula, a gente está aí com tempo vago, né? Porque a gente está em quarentena, estamos trancados dentro de casa, devemos estar, né, galera? Nada de andar de bicicleta, nada de visitar o colega, agora é o momento da gente ficar em casa. Então aproveitem esse momento para pegar o livro de vocês, tá bom? Que está lá na página 37, começa na página 37, esse conteúdo de sinais de pontuação, e vai até a página 42. Nas páginas 41 e 42 você tem os exercícios sobre esse conteúdo. Conforme vocês forem fazendo os exercícios, pintou dúvida, volta lá nas páginas 37, 38, 39 e 40, para vocês reverem o que eu expliquei aqui, tá? Vai fazendo o exercício. Depois que você terminar de fazer esses exercícios, a gente vai mandar correção, tá? Eu vou fazer correção com vocês, a gente vai mandar tudo direitinho. Só que você não vai ficar só nos exercícios do livro. Você vai pegar uma folha, vai pegar o seu caderno de língua portuguesa ou de produção textual e você vai produzir um texto focando na ideia de sinais de pontuação. Em que momento que eu vou usar determinado sinal de pontuação, tá? Outra coisa, não quero ninguém escrevendo conto de fadas. Era uma vez, lembra que a gente conversou sobre isso nas nossas últimas aulas? Vamos escrever textos narrativos. Numa tarde, um belo dia, nada de era uma vez. Era uma vez a introdução de conto de fadas e a gente não está escrevendo conto de fadas. Então escrevam narrativas, escrevam histórias, focando na ideia dos sinais de pontuação. Esses textos depois a gente vai avaliar. Não sei como ainda, tá? Mas deixem lá registrados no caderno, numa folha, guardem numa pastinha, para depois a gente poder revisar juntos. A gente senta e revisa juntos. Aí a gente vê por que você usou determinado sinal de pontuação, por que você não usou determinado sinal de pontuação. E lembre-se da importância desse conteúdo na hora de produzir um texto. Tudo bem? Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é esse cara aqui, ó. Lembra? Eu ia começar a usá-lo no dia 16 de março, na segunda-feira, dia 16. Só que com essa situação toda de quarentena, a gente não começou o trabalho dentro de sala de aula. Mas isso não impede você de ler em casa, tá bom? O livro paradidático. Começa a ler, começa a entender a história, verifica os sinais de pontuação que tem aqui. Como que o autor está usando os sinais de pontuação? Por que ele usou as aspas? Por que ele usou um ponto de interrogação? Por que ele usou os 2 pontos ou reticências? Tá? Vamos começar a analisar dessa forma, mais cientificamente, muito chique. E vocês vão começar também a fazer isso aqui, ó, tá? Que é o encarte que tem dentro do livrinho de vocês. Tudo bem? Façam, deixem dentro do livro e quando as aulas retornarem, a gente vai corrigir esse material, tá bom? Eu já tenho um projeto pronto pra gente desenvolver em cima desse cara aqui, ok? Então vamos ler. Leia pro pai, pra mãe, pra avó, pro avô, tá bom? 1,5 metro de distância, por favor. Higieniza com álcool em gel e depois começa. Tudo bem? Beijo grande, a gente se vê na próxima aula.